Quanto será que a gente gasta para manter uma lancha em 2024? Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Barcos Titã, trazer aqui um pouquinho hoje alguns valores que a gente gasta na hora de comprar para se manter uma embarcação, principalmente nesse ano de 2024. Para você que tem interesse de comprar uma embarcaçãozinha um pouquinho maior, ter noção assim dos gastos mais ou menos que tem. Logicamente os gastos vão estar variando, beleza? Se gostar do vídeo, deixa um like. Se gostar bastante da ideia lá pro final do vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Então o que hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui? Dos gastos, né, que a gente tem de uma embarcação. Porque a embarcação, geralmente, a pessoa que vai ter uma embarcação, muitas pessoas fazem o seguinte cálculo. Eu tenho às vezes o segundo carro, que eu não tenho porque ter dois carros. Às vezes, em vez de eu ter uma moto esportiva, em vez de eu ter uma 1000 na garagem, em vez de eu ter uma motona assim e tal, eu vou investir em ter uma embarcação. Mas será que para manter o barco, alguma coisa tipo assim, muito absurdo e tal? E na verdade não é tanto assim. Tem muitas coisas que do carro, moto que a gente paga que no barco não paga, né? Mas eu vou estar falando hoje, né, alguns custos. Bom, primeiramente, eu vou tomar como base uma dos conjuntos mais vendidos que a gente tem. É a lancha VMAX Slim, tá? É um conjunto já mais caro, vou estar falando um conjunto na média aí de 95 a 100 mil reais, tá? Já vou pôr essa base. Logicamente que os valores que eu vou pôr também vocês podem ver que vai ter uma proporção menor ou maior dependendo do valor da lancha, mas para ter uma base, né? Então um conjunto de média de 95 a 100 mil reais, vai depender de acessório e tudo. É um barco de 6 metros, 20 pés, é um barco que pega 7 a 9 pessoas, é um barco com 60 HP. Então uma embarcação assim que eu vou falar dela porque é uma das que a gente mais vende, que o pessoal mais gosta de utilizar. E um conjuntinho com 60 HP fica bem econômico e interessante, né? Bom, vou falar aqui alguns preços para quem for, por exemplo, Lucas, se eu quisesse adquirir um barco desse e tal. Lógico, a forma de pagamento é uma das coisas que mais trava às vezes, né? Porque, Lucas, eu vou pagar, sei lá, 100 pau, eu vou dar 50 mil de entrada e 50 mil na restante. É uma forma, mas tem gente que não tem como descapitalizar. A pessoa tem dinheiro, mas não quer se descapitalizar para comprar um bem como uma lancha, por exemplo, né? Então eu peguei duas formas de pagamento que a gente tem a prazo aqui no momento. A gente não está no momento com financiamento. Uma das primeiras, que é uma das mais baratas a parcela, seria um consórcio, né? Lógico, o consórcio você vai ser contemplado posteriormente, mas vamos esquecer toda essa parte de consórcio. Você pagaria na média uma parcela mensal de R$ 1.447. R$ 1.450 uma parcela mensal referente a um valor de carta aí de 95, 96 mil reais, um consórcio da Yamaha. Então todo mês R$ 1.450 você ia estar pagando, tá bom? Isso em 84 vezes. Então, tire aí, por exemplo, de um valor de um carro. Quanto você pagaria para ter um carro, um segundo carro que você tem de interesse mensalmente só a parcela? Se a gente olhar também pelo cartão BNDES, que é outra forma de financiamento, principalmente para pessoa jurídica, o BNDES só vai até 48 vezes. Você pagaria uma parcela de R$ 2.721. R$ 2.700, R$ 2.800 você ia estar pagando de parcela mais ou menos também nesses valores de 95, 96 mil reais. Isso são valores mensais, lógicos. Então, para ter ideia, você quiser um financiamento a curto prazo, um barco de 100 mil, você vai ter que ter 3 mil todo mês, só de pagar a parcela, tá? Isso estou falando de quem for adquirir parcelado. Lucas, eu já paguei, eu já quitei. Vamos falar de alguns outros gastos, né? Você que vai comprar sua embarcação a primeira vez e tudo mais, quando você vai fazer o registro, tem alguns acessórios que, cara, não vem em nenhuma embarcação de série. Na maioria não vem de série porque acessórios que não são, que vai depender do cliente, se ele vai registrar ou não. Que são um kit de salvatagem. Então você vai ter que comprar colete, aquele colete laranjinha, você vai ter que comprar aquela boia circular redonda, você vai ter que comprar extintor, tá bom? Você vai ter que comprar também, sabe o que? Depende de alguns locais pede bússola, alguns locais pede capa de borne de bateria, tá? A capitania, dependendo do estado onde ela está operando, ela modifica um pouco o que ela pede ou não, tá? Isso aqui não vou mentir para vocês, já vi lugar o pessoal pedindo um negócio e em outro lugar o pessoal não pedindo. Mas vai ter que ter âncora, vai ter que ter corda, vai ter que ter aquela corda retinida, boia, colete, um padrãozão. Você vai gastar pelo menos, lógico, vai ser uma vez, mas pelo menos R$ 1.000, já bota R$ 1.000 aí na conta. Você que vai registrar,
Geralmente eu vou falar o valor que de registro que um despachante cobra na média para esporte e recreio, tá? Que você pode registrar embarcação para trabalho, turismo ou esporte e recreio, que é o geral que a gente tem, tipo assim, eu que vou pescar, vou sair para passear e para lazer, ela vai ser esporte e recreio. Na média você vai gastar com despachante mais milão também. Lógico, se é uma vez, você vai gastar lá, vai registrar e tudo mais, vai verificar o nome da embarcação tudo certinho e depois você vai colocar o númerozinho de série, né? Isso, logicamente, se você comprar uma embarcação e ela vinha toda corretinha, tá? Você compra embarcação num lugar que não tem nota, que não tem termo de construção, que não tem a RT assinada pelo engenheiro, você vai ter muita dor de cabeça para registrar ela, vai ter gastos que não estão inclusos aqui que o fabricante ou ele devia assumir ou ele devia deixar claro quanto seria para você pagar posterior, entendeu? Então toma cuidado com essa parte de documentação que pode sim dar mais gastos para você dependendo, tá, da fabricante. Bom, esse aqui é um gasto relativo, mas é um gasto que eu utilizo e eu acho que é muito bom para minha utilização, que é a marina, local onde eu guardo a embarcação. Eu sei que tem muito local que você tem rampas de fácil acesso para descer, você que pesca num lago e tal, você vai deixar lá, vai descer e subir. Você não vai ter um gasto de marina, né? Você vai ter um gasto de carreta, provavelmente, entendeu? Então você vai gastar aí, fora aquele conjunto, você vai gastar de 5 a 7, 8 mil reais numa carreta, colocando assim por base, para estar emplacadinha tudo, beleza, uma carreta normal. Mas quem gasta com marina, com um barco desse que eu falei para vocês, você vai gastar na média mensalmente, vamos entrar em alguns custos mensais agora. Se for muito baratinha a marina, você encontra menos, mas na faixa vai ficar uns 500 a 600 reais de média, mensal. A marina, né, como eu digo, eu gosto muito porque é uma comodidade. Lá onde a gente guarda as nossas embarcações, você chega, lógico, não é qualquer hora, mas a hora que está aberto eu chego, desce, sobe a embarcação, guardam para mim, tem a segurança, tudo mais. E tipo assim, às vezes quando eu quero sair para pescar mais cedo eu até consigo, porque aqui a gente tem muita dificuldade para descer em rampas. Aqui em Manaus a gente tem um porto, uma rampa ali, outra aqui, horrível, sempre lotado, muito ruim de descer, inviabiliza, por exemplo, você sair numa pescaria, você dar um passeio com família, muita dor de cabeça, tá? Então aqui em Manaus, por exemplo, comprou barco, o cara que compra um barquinho com 40 já põe na marina, já adere esse valor mensal, porque é uma comodidade e para cá é muito ruim ficar subindo e descendo barco aqui em Manaus. Estou falando do geral, né? Outro custo também que é muito interessante da gente falar é no quesito de manutenção, né? Uma manutenção preventiva. A gente está falando de um 60 HP, mas a manutenção não é algo tão caro assim que você deve estar pensando. Você vai ter uma manutenção, vamos pôr anual, né? Porque você tem a manutenção de ano ou por horas. Então, como a gente está supondo que você vai fazer a manutenção lá por hora ou quase por ano, você vai ter um gasto mais ou menos, lógico. Nas manutenções mais à frente você pode gastar até um pouquinho a mais. Mas se você fizer uma preventiva desde cara, ou seja, não fazer a manutenção básica, já fizer uma preventiva para não dar nenhum problema, você vai gastar no ano aí uns 500, 600 reais, tá? Um pouquinho mais, depende da mão de obra do local e tudo mais, né? Tem gente que vai lhe cobrar mais, mas você vai gastar aí 500, 600 reais numa manutençãozinha preventiva aí de uns 60 HP. Logicamente que quando ele tiver uns 3 anos você já vai fazer uma manutenção mais carinha de uns 1.500, 2.000 reais, trocar mais peças. Mas isso eu estou falando uma manutenção preventiva justamente para não dar problema para o seu motor não travar, né? E um dos pontos muito interessantes para a gente se falar aqui é gasolina. Muita gente fala, Lucas e tal, o barco bebe demais, é litros por hora, né? Bom, se a gente olhar realmente, o barco, ele comparado a um carro, uma moto, ele bebe muito, né? Se você coloca uns 60 em km por litro, ele faz 3, 2,5, 3,5 km por litro, dependendo da embarcação. E você vai para um carro, a minha picape que bebe muito faz 7, 7,5, entendeu? Então, você vai gastar muito combustível. Na média, para você dar uns passeios, uma pescaria aí por mês, depende muito, por isso que eu não coloquei aqui no papel, mas depende absurdamente. Mas tem gente que na média gasta 100 litros por mês, então tipo assim, 600 pau de combustível, a gente vai gastar o dobro.
Tem gente que vai ficar meses quase sem gastar nada de combustível e quando for na temporada vai rodar bastante e gastar muito, entendeu? Então combustível é muito relativo o seu uso, mas eu acho que uma média é interessante para quem usa com frequência, para quem navega pelo menos todo fim de semana e tal, e dá umas pescarias um pouco mais longas, vai gastar de 50 a 100 litros mensal. Então você vai gastar aí quase o tanto que você gasta no seu carro, só que o carro você roda todo dia, o barco você roda bem periodicamente, né? E a gente chega num custo aqui mais ou menos mensal, para a gente ter ideia, de que quem for comprar, por exemplo, no consórcio, você tem um custo mensal no primeiro ano, porque no primeiro ano, lembra, a gente tem salvatagem, você vai comprar colete, um monte de coisa e tudo mais, você vai registrar a sua embarcação, então são custos únicos que você só vai pagar uma vez, né? Embarcação depois de um tempo você renova, mas é depois de 5 anos. E então é um custo que você vai pagar e parou. Igual o barco, você vai ter um custo e parou. Nesses custos a mais tudo, no consórcio você ia pagar mais ou menos R$ 2.300 mensal. E no BNDES, que é a taxa que é menos parcelas, você ia pagar mais ou menos R$ 3.500, R$ 3.600. Mas, esse que é o pulo do gato, né? O barco, depois que você quita, né? Depois que você tira a parcela de consórcio, tira a parcela de cartão BNDES, tira a salvatagem, tira registro, você começa a ter um custo relativamente muito próximo a um segundo carro. Porque, lógico, você vai ter a marina, que o seu carro não paga estacionamento para estar na sua casa, na sua garagem. E você vai ter um custo de manutenção, tá bom? Que vai ser bem equivalente a de um carro se você fizer tudo certinho. Hoje em dia o carro de um em um ano aí, eu lembro que eu gastava 800, 700, 1.000 no meu carro. E se eu pegar esse mesmo valor que eu invisto, por exemplo, num carro, que eu quero deixar bem cuidadinho, e investir no motor de popa, mesmo sendo maior, 90, 115, vai ser quase o mesmo custo de manutenção, se você fizer tudo certinho e se você der sorte de não dar nenhum problema. Não digo sorte, né? Porque se fizer tudo certinho não vai dar problema. Então, um dos únicos custos que eu vejo a mais da gente comparar o barco a um segundo carro, a uma moto super esportiva, principalmente estou falando em veículos aqui, né? O barco não é um bicho de 7 cabeças, o barco não é tipo assim, só o cabeça branca consegue ter uma embarcação. Eu tô falando de uma embarcação de base de R$ 100.000, galera. Tem embarcações nossas de menos de R$ 60.000 completas, que são realmente uma embarcação super confortável para você estar navegando e tudo mais. E tem embarcações também mais caras, né? Mas o que realmente às vezes pesa para muitas pessoas que acham que embarcação é muito difícil de você conquistar, é porque muitas pessoas têm aquela visão de você olhar um barco e visualiza um iate, visualiza uma lancha de fibra de 40 pés, que realmente a gente está falando de conjuntos aí que passam de R$ 500.000, chegando a milhões de reais por conta de motorização, por conta de casco, por conta de equipamentos. Quando você tem um barco muito grande, você tem equipamentos muito caros na embarcação que são obrigados para registrar ela. E também a forma de pagamento, né? É muito difícil você ter... As taxas de juros não vão ser as mesmas taxas para comprar um carro e uma moto, serão taxas mais altas. Não é qualquer lugar que você consegue financiamento. A gente é um dos poucos lugares que consegue fazer o cartão BNDES em um conjunto barco e motor, que isso é interessante para muitos, mas PJ, então muita gente não tem acesso. Então o mais difícil, na verdade, não é o custo de se manter. A pessoa que compra uma lancha, hoje em dia, a maioria delas tem sim condições de manter, porque a dificuldade maior é pagar o barco, o motor. Depois que paga, o custo, cara, se a pessoa pagou certinho e tal, não foi dinheiro que caiu de um lugar do outro, se a pessoa pagou certinho, o custo fica bem menor, fica muito igual você que está pensando, pô, eu tenho 3 carros, eu não uso. Se eu vender um e pegar uma lancha, eu vou me endividar a ponto de ter que vender outro carro? Não, não vai. A não ser que você vicie em pescar e navegar, que aí você vai gastar combustível pra caramba, porque gasta. Então esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, deixa um like, se inscreve no canal, vá com a mais forte e vai de Titã.